pessoal, hoje a gente vai falar sobre potenciação no conjunto dos números naturais. Vamos lá. Potenciação é o produto de fatores iguais, ou seja, a multiplicação de fatores, ou seja, números iguais, tá? Para isso é criada uma notação onde a gente tem um número embaixo, que é o 2 no caso, e o número em cima, que é o 3. A gente lê 2 elevado, quando é 3, a gente chama 2 elevado ao cubo, tá? Esse 2 ele é chamado de base por estar embaixo e esse 3 é chamado de expoente, tá? Essa potenciação ela é resolvida da seguinte maneira: a gente observa o expoente 3, esse expoente indica quantas vezes vai se repetir a base na multiplicação. Então, esse 2 aqui ele vai ser repetido 3 vezes. A gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 2, tá? Fazendo aqui bem devagar, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Essa resposta é chamada de potência. Ok? Então, é assim que a gente resolve uma potenciação, assim que a gente calcula a potência, tá? Observando essa definição, a gente vai fazer os exemplos abaixo, tá? Na letra A, a gente tem 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 significa que eu tenho que repetir a base uma vez só, ok? 2 elevado, quando é 2 elevado ao quadrado que a gente lê, ok? A gente vai ter que repetir o 2 duas vezes. 2 vezes 2, isso dá 4. Bom, 2 elevado, depois que passa de 2 e 3, a gente vai falar quarta potência, quinta potência e assim por diante. Então, 2 elevado à quarta potência, a gente vai repetir o 2 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Bom, não adianta querer fazer rápido, tem que fazer devagar mesmo, para não cometer erros. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, vai dar 16, é a minha resposta. Bom, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9, ok? Não cometa erros bobos. 0 elevado à décima potência. Eu preciso escrever 10 zeros, 0 vezes 0 vezes 0. Não preciso, 0 vezes 0 sempre vai dar 0, tá? 1 elevado à quinta potência. Eu preciso escrever 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1? Não. 1 vezes 1 sempre dá 1. Então, 1 elevado à quinta potência também é 1. Tá bom? Considerando as últimas falas, a gente tem algumas observações para facilitar o cálculo de vocês, tá? Primeira observação é todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá? 5 elevado a 0 é igual a 1. Não precisa fazer conta, é só colocar o 1 na resposta. 2021 elevado a 0 é igual a 1 também. Existe uma explicação, mas a gente vai pular essa parte por enquanto, ok? B, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, ok? Então, 30 elevado a 1, basta repetir o 30. 7 elevado a 1, basta repetir o 7. É ele mesmo, ok? 1 elevado a qualquer expoente é 1. Como eu tinha falado naquele outro exemplo. 1 elevado a 5.000. Aí a pessoa olha o 5.000 e leva um susto. Não precisa repetir o 1 5.000 vezes. Basta colocar 1, porque 1 vezes 1 sempre dá 1. Tá? E última observação importante aí. 0 elevado a qualquer expoente. 0 elevado a 756 é 0, porque 0 vezes 0 sempre vai dar 0. Tá bom? Então, são observações importantes para vocês. Bom, falando de radiciação, a gente fala em raízes quadradas, raízes cúbicas, depende aí do índice que aparecer. Mas a radiciação ela é a operação inversa à potenciação, não tem nada de difícil, vocês vão ver que é bem fácil, ok? Aqui nós temos um exemplo, ó, nós temos a raiz quadrada, porque o índice aqui é 2, de 4. Ok? Raiz quadrada de 4. Esse 2 aqui, ele pode ser omitido. Então, a gente encontra, geralmente, desta forma aqui, ó. Raiz de 4 apenas, tá? Esse 2 é chamado de índice. O 4 é o radicando. E a raiz quadrada de 4 é chamada de radical, tá?
Como é que a gente vai calcular isso daqui? A gente vai procurar um número na tabuada que multiplicado por ele mesmo, que dê um número que multiplicado na tabuada por ele mesmo, que dê 4, ok? O único número que satisfaz isso daí é o 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, tá? A gente pode entender isso daqui também, ó, 2 vezes 2, como a potenciação, ó. Foi repetido quantas vezes o 2? 2 vezes, né? Então, 2 ao quadrado igual a 4. Por isso que a gente diz que é operação inversa à potenciação, tá? Ok? Vamos fazer alguns exemplos aqui com vocês. Raiz quadrada de 9. A gente tem que procurar na tabuada o número que multiplicado por ele mesmo que dê 9, tá? Então, o único número que satisfaz isso daqui é o 3. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Bom? Mesma coisa na letra B. Um número que multiplicado por ele mesmo que dá 25. É o 5. 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 100 é igual a 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Ok? Todas essas alternativas aqui, esses exemplos aqui, são de raízes quadradas. A D e a E são raízes cúbicas, porque eu tenho 3 no índice, tá? Então, eu tenho que procurar um número na tabuada que multiplicado, né, por ele e por ele de novo, deu o que está aqui dentro, né, que é o 8. Que número que multiplicado por ele mesmo e depois por ele de novo que dá 8? A gente vai começar pelos menores, né? Se eu colocar 0 vezes 0 vezes 0, não vai dar. 1 vezes 1 vezes 1 também não vai dar. Se eu colocar o 2, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, a gente tem o 4. E 4 vezes 2 vai dar o 8 que eu quero. Então, a gente tem aqui que a raiz cúbica de 8 é 2. Bom, a mesma ideia a gente segue aqui para a raiz cúbica de 27. A gente tem que procurar um número que multiplicado por ele e multiplicado por ele de novo que dê 27. Ou o número que é elevado ao cubo que dá 27, tá? Se o 2 aqui dá 8, eu vou tentar por 3, né? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3 dá o 27. Então, a raiz cúbica de 27 é o 3. Tá bom? Então, não há nenhuma dificuldade com relação às raízes que a gente está vendo agora, tá? Para fins de cálculos mais rápidos e como expressões numéricas, é importante a gente ter essa tabela aqui completa e entendida e na nossa mente, gravada, tá? Observa aí que a gente vai completar, alguns eu vou deixar para vocês completarem em casa. A raiz de 0 é 0, a raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 vezes 0 dá 0. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Raiz quadrada de 4, a gente já viu, dá 2. Raiz quadrada de 9 também nós já vimos, dá 3. Raiz de 16, 4 vezes 4 na tabuada dá 16. Raiz de 25, 5, nós já vimos no exemplo também. Raiz de 36, 6. Ou seja, eu estou seguindo a ordem, tá? Vocês terminem de completar. Por que é importante essa tabela? Porque a gente verifica que algumas raízes a gente pula. Por exemplo, a raiz de 2. Vocês poderiam perguntar, ó. E a raiz de 2, professora? E a raiz de 3, que não está aqui, a gente já pula para a raiz de 4. São raízes não exatas e a gente vai ver lá no 8º ano e 9º ano que são chamados de números irracionais, ok? Então, é importante esse lembrete aí para vocês, tá? O que nos interessa agora são as raízes quadradas exatas, tá bom? Então, por favor, complete essa tabela. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like e inscreva-se no canal, compartilhando esse vídeo também com quem precisar, tá? Um abraço, até a próxima aula.